Toy Story 5 finalmente estreou nos cinemas e tá na hora de entender tudo o que acontece no filme, do começo ao fim, começo, final explicado, tudo, absolutamente tudo, todos os spoilers aqui, agora com a gente. O filme começa com um carregamento de buzzes tecnológicos se perdendo numa ilha. E aí eles vão aprendendo as palavras ao observar as estrelas e chegarem à conclusão que existe um comando estelar. Sim, comando estelar, Buzz Lightyear do comando estelar. Isso é muito bom, né? Pra quem é muito fã do Buzz, é uma boa homenagem a tudo aquilo que foi feito nos anos 2000 com o Buzz. Estas são as aventuras de Buzz Lightyear do Comando Estelar. Porque após o sucesso, principalmente de Toy Story 2, quando eles trouxeram o Zurg pra franquia, eles criaram, né, um filme chamado Buzz Lightyear do Comando Estelar e tinha uma série que passava no Disney Channel, que era Buzz Lightyear do Comando Estelar, episódios ali de 20, 30 minutos. Então tudo isso é muito legal, essa homenagem. Só que esses buzzes tecnológicos, eles estão, tipo, interligados entre eles. Se um aprende uma coisa, o outro aprende também. Então, é o filme começando a mostrar e entrar na discussão de tecnologia, mostrando um lado positivo. A conexão que a tecnologia nos traz. Então você consegue conectar dispositivos. E esse buzz tecnológico é um buzz totalmente conectado entre si, né? Um buzz se conecta com o outro, com o outro, com o outro, e forma uma grande rede. Isso é muito legal. Então, com esse objetivo de chegar a essa estrela, que é o Comando Estelar, eles conseguem fugir da ilha. E aí, ao longo do filme, a gente vai vendo essa fuga deles. Uma coisa legal que eu achei é que, em certo momento, quando eles veem um humano pela primeira vez, eles do nada congelam. Isso explica uma dúvida que os fãs da franquia tinham lá desde o primeiro filme, né? Mas peraí, se o Buzz, ele acha que é um patrulheiro, por que ele congela quando ele vê, né, o Andy e os outros seres humanos? E aí a gente entendia que era algo natural, e nesse filme eles explicaram. Foi realmente algo que naturalmente aconteceu, os Buzzes não entenderam, mas relacionaram. Opa, não podemos ser vistos por humanos. Então é algo intrínseco da personalidade, não da personalidade, mas da natureza dos brinquedos. É algo natural. Não importa se você acha que você é um patrulheiro, se você acha que também é um humano. O simples fato de você ser um brinquedo, quando você vê um humano, você congela. E aí o filme sai dessa introdução do Buzz Lightyear tecnológico e vai pra Jessie. E aí, uma primeira cena que começa a emocionar um pouco a gente que é fã. Porque tá ela lembrando do tempo com a Emily, o que faz a gente retornar para Toy Story 2, que é o meu favorito da franquia, onde tem aquela música, né? Quando eu era amada, via o mundo todo azul. Tudo que passamos juntas, fala o coração. E ao fundo dessa cena, que é uma lembrança de cenas que a gente viu lá em Toy Story 2, essa música tá tocando no fundo, num pianinho, né, a parte instrumental assim, mas ela tá tocando. Então é muito bom essa nostalgia de voltar pro passado, por uma história que era emocionante, né, para muitos, a música mais triste da Disney Pixar, né, que é essa música do Quando Eu Era Amada. E realmente era um momento muito marcante de Toy Story 2, e é muito legal a gente ver pela primeira vez, né, o rosto 100%, né, da Emily. A gente via pequenos momentos do rosto dela, mas naquela época ainda era muito difícil de fazer rostos. Tanto é que se você pegar Toy Story 1, todas as crianças amigas do Andy têm a mesma cara do Andy. Em Toy Story 2 já era um pouco menos difícil, porque tinham se passado alguns anos, mas ainda assim não era lá essas coisas. Então por isso que a Emily não aparecia tão focada. E também porque o foco era a Jessie e não a Emily. Mas agora a Emily, ela ganha esse foco, a gente vê o rostinho dela, a gente vê ela amando a Jessie e prometendo que vai amá-la para sempre. Isso é muito importante porque no final do filme a gente tem um plot twist que também é muito emocionante envolvendo essa questão da Emily e da Jessie. A gente já chega lá nesse spoiler que pra mim é fantástico. E aí corta para os dias de hoje com a Bonnie também dizendo que vai amar para sempre a Jessie. E aí a Bonnie tá naquela brincadeira que aparece no primeiro trailer, né, do casamento do Garfinho com a Beverly Hills lá, sei lá como que é o nome da faca lá que ela faz lá pro Garfinho.
E tá o casamento deles, na brincadeira tal. Aí alguém envenenou a dama de honra e por aí vai. E aí corta pra mostrar o sofrimento da Bonnie, porque do outro lado da rua tem um casal, né, de crianças, acho que até um pouco mais novos do que a Bonnie. E a Bonnie congela quando vê eles. E a gente não entende, né? Pô, parece que ela quer brincar com aquelas crianças, mas aquelas crianças não querem brincar com ela. E aí a Jessie assume o protagonismo de tentar unir a Bonnie com essas crianças, mas falha miseravelmente. Aí a Jessie, ela sai do quarto, né? Ela sai da casa da Bonnie e vai até lá para tentar entender o que está acontecendo. Por que essas crianças não querem brincar com a Bonnie? E a gente mergulha no tema principal do filme, que é a questão da tecnologia. Cara, a gente vê, assim, um mar de casas, todo mundo, as crianças, os adultos também, sentados, deitados, olhando uma tela, na frente de uma tela. Porque os pais, eles sentem que a Bonnie está sendo largada, deixada de lado pelas outras crianças, porque ela não tem uma Lilypad, não tem um tablet que conecta essas crianças de forma online para elas jogarem online. Então eles decidem fazer essa compra. Ah, será que a gente compra, não compra? Eles compram. Aí a Bonnie ganha a Lilypad e fica hipnotizada. E em breve, finalmente, eu vou liberar para vocês a teoria da Pixar atualizada até Toy Story 5. Ou seja, o vídeo mais atualizado do YouTube chega em breve aqui nesse canal. Então se você não quer perder, se inscreve com o sininho para você ser avisado quando esse vídeo chegar. E todos os próximos conteúdos falando de Toy Story, porque a nossa cobertura tá só começando. Achamos mais brinquedos abandonados a cada dia. A gente já era! A tecnologia também invadiu nossa casa. Olha, eu sei lá, Jessie. Brinquedos servem pra brincar, mas a tecnologia serve pra tudo. Aqui, né, aquela explicação que não veio. Porque lá no filme anterior, no 4, eles simplesmente se despedem do Woody e vai cada um para um lado. Não tinha ficado um walkie-talkie com o Woody para que eles pudessem se comunicar. Essa explicação não veio, né, podia vir de uma forma de flashback, não veio. E a gente que engula, que eles mantiveram uma forma de se comunicar, porque Toy Story sem o Woody não tinha como, né? Então o Woody tinha que voltar, e aí meteram essa questão nova aí na história que a gente não tinha visto antes, né? E aí então o Woody percebe que eles estão precisando dele e ele vai pra lá. E aí quando ele vai pra lá, a gente já tem a questão. A Bonnie, ela começa a fazer amigas por causa dessa tecnologia. E ela vai passar uma noite, uma festa do pijama na casa dessas amigas. E aí a Jessie decide ir junto pra falar, pra garantir que tá tudo bem. E aí, então, a gente tem a Jessie indo, só que quando a Bonnie pega a Jessie pra levar, pra entrar na casa das meninas ali, que ela vai passar a noite, as meninas começam a rir dela, porque ela brinca com brinquedos. E aí ela larga os brinquedos no carro e fica só com a Lilypad. Só que, para voltar pra Bonnie e não voltar pra casa, a Jessie e o bala no alvo, né, que tá com ela, eles pulam do carro do pai da Bonnie. Só que eles caem na frente de uma senhora que acha aqueles brinquedos perdidos ali no chão e não sabe, né, da onde que são. Só que a Jessie, uma coisa que a gente não tinha visto nos outros filmes, e aí esse ponto não me incomodou, ela tem na barra da calça dela o endereço da Emily. E aí a senhora com o vozinho, né, os dois, o casal de idosos, eles colocam no mapa assim, veem que não é muito longe e falam, vamos devolver esse brinquedo pro dono. E vão os dois velhinhos, meio surdo, engraçado até, e deixam a Jessie e o bala no alvo na casa que era da Emily. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, enquanto a Jessie e o bala no alvo estão fora, o Woody chega, reencontra os brinquedos, eles veem que ele tá careca e barrigudo, e tem toda essa questão dele ser um brinquedo velho. Eis que no dia seguinte, a Bonnie volta para casa, a Jessie e o bala no alvo não estão junto com ela, e a Lilypad não sabe o que aconteceu, porque de fato ela não fez nada. Nesse caso, ela não fez nada não. E aí os brinquedos falam, a gente vai fazer ela falar. E aí desligam ela da tomada.
quando a Jessie e o Bala no Alvo são encontrados pela Blaze, depois de várias confusões, tem um porco chamado Alberto Resmo. Alberto Resmo é o sobrenome, agora fala tudo junto. Alberto Resmo. Um porco que chama Alberto Resmo. Muito bom. E o rolinho, cara, que é um brinquedo pra criança em fase, sei lá, pré-escolar, pequenininha, pra ajudar a criança a fazer cocô. Então tem o número 1, número 2... E aí tem várias piadas que não chegam ao ponto de fazer a piada com cocô, mas que a gente pega. E é muito bom, gostei. E aí, usando o rolinho e outros personagens ali que ela encontra, uma câmerazinha, né? Eles se conectam entre si e enviam uma mensagem online para mostrar como se a Blaze estivesse falando que encontrou os brinquedos perdidos. Para tentar fazer com que a Bonnie, através da tecnologia, encontre essa mensagem e fale: caramba, meus brinquedos perdidos, eu quero eles de volta. Só que como o Woody e o Buzz deixaram a Lilypad fora da tomada, quando chega no dia seguinte ela tá sem bateria. Então essa mensagem ela meio que se perde. Só que aí depois, entre indas e vindas, né, com a Lilypad tentando impedir que a mensagem chegasse a Bonnie e tal, a Bonnie finalmente recebe essa mensagem. E ela quer ir recuperar os brinquedos. E aí, enquanto a Bonnie, que cá entre nós, é insuportável, né? Eu odeio essa menina. Ela é insuportável, gente. O Andy era legal pra caramba, mas a Bonnie é insuportável. Mas enfim, os fãs da Bonnie vão me odiar agora. Ela comenta que está indo buscar os seus brinquedos. E aí as amiguinhas dela no chat online começam a zoar ela. E aí quando ela chega lá, ela muda de ideia. Ela não quer mais a Jessie e o Bala no Alvo. Isso deixa a Jessie assustada. O que aconteceu? O que a Lilypad fez? Só que nisso, o Buzz e o Woody, né, foram no carro junto e chegaram lá. Só que no momento em que a Jessie e o Bala no Alvo voltam para dentro da casa com a Blaze, que então decide ficar com os brinquedos, né, por mais que ela seja mais velha, tem ali acho que 9, 10 anos, a Bonnie acho que tem menos, 7, 8 anos, o que acontece? Os outros Buzzes aparecem e capturam o Woody, entendendo que ele é um inimigo da Aliança Galáctica, inimigo do Zurg, né, aliado ao Zurg, e por aí vai. E aí eles amarram o Woody numa cena muito engraçada, e aí o Buzz original aparece, falando que não, que ele está com ele, que o Zurg é o pai do Buzz. Eu me entregarei. Você matou meu pai! Não, Buzz. Eu sou seu pai. E aí então eles se juntam, todos, para voltar para Bonnie. E aí qual que é o plano? A Jess fica muito triste porque ela foi abandonada pela Bonnie, né? Novamente ela sendo abandonada por uma criança, que era o medo dela lá em Toy Story 2, né? A gente lembra muito bem dessa história. Eu mesmo fiz um vídeo aqui comentando sobre toda essa questão de Toy Story 2 e também do medo que o Woody passa a entender que vai acontecer quando o Andy crescer, enfim. E aí, o que a gente tem? A Jessie decide voltar lá para aquela árvore que tem aquele balanço com o pneu, que ela brincava muito com a Emily naquela época. Ela decide ficar lá, ela não quer ficar com a Blaze, por mais que a Blaze tenha brincado com ela, com o Bala no Alvo, com o rolinho, eles tenham sido muito felizes nessa brincadeira. Ela tá muito triste, porque ela foi abandonada pela criança dela. A criança dela é a Bonnie. Então ela decide ficar lá. O Bala no Alvo vai atrás, a Jessie não quer que ele vá atrás dela. Não, fica lá. A Blaze tem outros cavalos, o Bala no Alvo adorou os outros cavalos, e por aí vai. E aí a Jessie olha na árvore, e tá escrito assim na árvore, né? Jessie esteve aqui. Ela, mas Jessie esteve aqui? Isso não existia na minha época. E ela olha pro chão, parece que tem um negócio enterrado. Ela consegue tirar aquele negócio do chão com a ajuda de um cavalo que tá junto com ela ali, que é um cavalo da Blaze. E ela descobre que a Emily, quando cresceu, ela teve uma filha e deu o nome de Jessie para a filha dela. Esse é um momento muito emocionante também. No fundo toca, né, a música do Quando Eu Era Amada, porque todo aquele drama da Jessie de ter sido abandonada pela sua antiga dona só prova que a Emily abandonou a Jessie não porque a Emily era ruim,
mas porque ela não estava mais na idade de brincar e ela achou justo passar o brinquedo adiante para que uma outra criança pudesse ser feliz brincando com a Jessie. Por isso que ela deixou a Jessie no caminhão de doação, porque aquele brinquedo, né, no caso a Jessie, encontraria uma outra criança. Mas ela tanto amou a Jessie que ela deu o nome da filha dela de Jessie, para lembrar para sempre daquela boneca que ela amava, que era o brinquedo favorito dela na infância. Então esse momento realmente é muito emocionante, principalmente para quem é fã da franquia e fã de Toy Story 2. Né? Se você unir esses dois fatos, essa cena ela passa a ter um impacto emocional gigantesco. E é um dos pontos fortes desse filme. Mexer naquela história antiga sem estragar e trazendo um impacto emocional para agora, pro agora. Depois de descobrir isso, o Woody, o Buzz e os outros Buzzes chegam até a Jessie. E aí eles têm a brilhante ideia. Vamos nos conectar com a Lily Pad para descobrir a localização da Bonnie e a gente chega até a Bonnie. Beleza. Só que a Lily Pad, ela percebe que ela fez mal para Bonnie. Quando ela vê que as outras crianças estavam zoando a Bonnie por causa dos brinquedos, ela entra numa crise existencial e pula dentro de um caminhão, abandona a Bonnie. Essa é a cena que mostra que a Lily Pad não é a vilã. Ela, assim como todos os outros brinquedos, ela só está cumprindo a missão dela. A missão da Lily Pad como brinquedo é ser tecnológica e conectar a Bonnie com outras crianças. Enquanto ela está fazendo isso, ela acha que ela está certa. Mas quando ela vê que ela foi o meio pelo qual a Bonnie foi ridicularizada por outras crianças e isso fez a Bonnie ficar triste, ela decide parar. Ela fala, eu sou um mal para Bonnie. E aí, quando os brinquedos conseguem conectar com a Lily Pad, ela fala, mas eu não tô mais com a Bonnie, eu abandonei ela, porque eu tô fazendo mal para ela. E aí eles falam, então mande imagens de onde você tá, a gente vai até você, e aí a gente dá um jeito de encontrar a Bonnie. Beleza, eis que eles conseguem chegar até a Lily Pad, e aí a Lily Pad fala, peraí, esses buzzes tecnológicos, eles têm um QR Code, vamos baixar esse aplicativo e ver o que acontece? E aí quando baixam o aplicativo do Buzz Lightyear tecnológico, ele voa, mas não é que ele voa, ele é tipo um drone, ele não tem só as asas do Buzz, das asas saem hélices para que ele voe, e ele voa com estilo, numa retomada à frase clássica de Toy Story 1, né? O Woody fala pro Buzz, Buzz, isso é voar com estilo, e não isso é cair com estilo, como em Toy Story 1. Isto não é voar, isto é cair com estilo. E aí aqui nesse momento, eles decidem fazer uma coisa. A Jessie, ela quer unir a Bonnie com a Blaze. Então o que acontece? A Jessie e o Bala no Alvo voltam para casa da Blaze para fazer com que a Bonnie vá resgatá-los novamente. Os outros brinquedos vão para casa da Bonnie para, né, o Woody e o Buzz, né, para que o Buzz principalmente esteja lá quando a Bonnie chegar. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí o que acontece? O Buzz, ele tá apaixonado pela Jessie desde o segundo filme, né? Aí depois no terceiro filme tem um Buzz em espanhol, ali tem um romance legal entre eles. E aí o que acontece? O Buzz, ele tá o filme inteiro querendo mostrar pra Jessie que ele é útil. Então até quando o Woody chega, meio que cria-se essa nova rivalidade entre eles, não por causa da Jessie, mas porque o Buzz quer mostrar que é mais útil que o Woody. Porque a Jessie, quando saiu pra ir ajudar a Bonnie na festa, né, na festa do pijama, que ela ia passar a noite fora de casa, ela deixa o Buzz como responsável pelos brinquedos. Então ele sendo o delegado, ele fala, pô, eu tenho que ser firme e forte, eu tenho que arrasar nessa missão para que a Jessie goste de mim. Então ele passa o filme com isso na cabeça dele, no coração dele, né? Será que ele tem coração, cabeça, cérebro? Enfim, vocês entenderam. E aí, então, quando vai ter essa despedida e eles estão sendo levados pelos buzzes tecnológicos que voam, o Buzz decide finalmente tomar coragem e se declarar para a Jessie. E aí tem um beijinho entre eles, cara. Eu não pensei que Toy Story fosse chegar nesse ponto. Mas eu gostei. Eu achei que eles foram ousados. Assim,
Eles chegaram a fazer um romance também entre o Woody e a Beth. No primeiro filme tem algumas coisas, né? Em alguns momentos tem algumas coisas nesse sentido. Mas não chega tão assim. Eu achei legal pra caramba, como fã do Buzz, gosto desse casal, gosto muito da Jessie. A Jessie é ponta firme pra caramba. O Buzz tá muito bem casado com ela, assim, casado, a gente chega lá. E aí, então, eles conseguem armar o plano, dá tudo certo, a Blaze e a Bonnie se aproximam, a Blaze vai até a Bonnie deixar os brinquedos na casa dela, e aí então elas brincam e fica tudo muito legal. E aí nessa brincadeira delas, elas casam a Jessie e o Buzz. Aí tem a brincadeira de que o Buzz tinha uma outra mulher e tal, isso foi muito engraçado, mas na brincadeira da Bonnie, os dois se casaram. Isso é importante para os dois naquele momento. Você vê que eu quase não falei do Woody, né? Porque realmente, assim, ele só tá ali pela figura que ele tem. Porque fora isso, não tem muito motivo para ele estar ali, não. O foco da história é a Jessie, esse sentimento dela, essa questão de abandono dela e a questão da tecnologia, né? A gente ainda vai trazer a análise completa, tá? O roteiro já tá pronto, na sequência já vou gravar e trago para vocês nas próximas horas, tá? Então, para não perder tudo o que eu achei do filme realmente, se inscreve aí e deixa um like nesse vídeo se você gostou de entender a história inteira do filme, todos os spoilers, essa questão toda do filme inteiro contado e explicadinho pra você, tá bom? Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos falando muito mais de Toy Story aqui com a gente. Tem as 2 cenas pós-créditos aqui explicadas pra você. Clica aí pra ficar mais um tempo com a gente e muito bem informado, sabendo de tudo de Toy Story 5.